está prestes a intervir. E antes de se identificar com o nome de vocês... Pois aqui estamos, pessoal. Bem-vindos. Então, vamos ouvir o Xavi? Victório Calero ao vivo para Real Madrid TV. Amanhã, o Real Madrid enfrenta o Deportivo Alavés, que está fazendo uma boa temporada. É um time forte em casa, no Mendes Rosa. Apesar das muitas baixas que a equipe tem. O que você espera do Real Madrid amanhã? Boa tarde. Pois, evidentemente, apesar das baixas, temos força suficiente. Temos time suficiente. E amanhã vão entrar em campo 11 jogadores do Real Madrid para dar tudo de si. Tenho certeza de que a vontade e a atitude vão estar lá, assim como o comprometimento para conseguir ganhar amanhã. A partida é importante. Isso vem num momento antes de acabar a pausa. Temos os 3 últimos jogos e amanhã os 11 que entrarem vão dar o melhor de si. Oi, já vi Antônio. Vou para a Rádio Nacional da Espanha. A gente viu que ele está voltando, treinou Kylian Mbappé. Está pronto para viajar e jogar. Qual é o plano? E os outros que também estão lesionados? Não recuperamos o Kylian. Ele está bem para jogar. Amanhã vamos ver. Amanhã vamos decidir. E isso é uma boa notícia, evidentemente. E aí, Xavi Martín, do OK Diário. 2 derrotas seguidas no Bernabéu. Se fala muito desse barulho que você já mencionou aqui numa coletiva de imprensa. Amanhã você sente que está se arriscando no banco do Madrid? Se não ganhar em Mendes Rosa. Nem sempre. Eu digo que, para mim, o mais importante é o time e o clube, evidentemente. Amanhã temos um jogo muito importante pelo momento em que acontece. Queremos mudar a sequência de resultados e temos um adversário exigente. Ou seja, é isso que está em jogo amanhã. Oi, Xavi, tudo bem? Miguel Ángel Dias, da cadena Coop, disse outro dia que o Courtois, depois da derrota para o Manchester City, teve boas sensações em campo. Ficou provado que o time não está morto. Queria te perguntar como, mesmo tendo perdido, quão importantes foram as sensações e a atitude que os jogadores tiveram em campo no outro dia? E se dá para chegar a comemorar uma derrota? Não. Não, isso não. Mas a gente fez muita coisa bem. Já analisamos, acho que na coletiva de imprensa, depois da partida. Também não é que a gente tenha que ficar pensando demais. O último jogo já passou, mas tem coisas positivas que vamos precisar. O futuro. O futuro mais próximo é amanhã em Vitória. Oi, mister. Aqui é o Alberto Pereira, da Onda Zero. Olha que você já conhecia a casa como jogador. Alguns anos atrás, eu queria te perguntar se a sua ideia ao chegar aqui é a mesma de agora. É exatamente a que você tinha na cabeça quando aceitou ser treinador do Madrid. Ou seja, que esse processo ou tudo o que te aconteceu nesses meses, você via ou imaginava exatamente igual. E se der errado, vai ser assim. Se der tudo certo, vai ser de outro jeito. O que você tinha na cabeça que seria a primeira parte da temporada? Eu tenho muitos anos no futebol. E nada do que possa acontecer me surpreende. Não são coisas normais. São coisas que aconteceram. São coisas que provavelmente vão voltar a acontecer no futuro. Ou seja, é preciso enfrentá-las com a responsabilidade do cargo, com a responsabilidade do que representamos e, a partir daí, trabalhar para reverter a situação. Mas não é algo que me surpreenda muito. Oi, tudo bem, Xavi? Bom dia. Javier Herrera, da cadena Ser. Você comentou nessas últimas horas de imprensa que tem uma boa comunicação com o presidente e com o clube. Queria saber se, desde a derrota para o City, você voltou a conversar com o presidente e com o clube. E se você sente a confiança do clube em você. Sim, desde o começo, desde que estou aqui, temos mantido uma comunicação constante com o presidente, com o José Ángel, com outras pessoas importantes do clube, porque estamos juntos nisso. Nisso estamos todos juntos com confiança, respeito e carinho. A responsabilidade pelo objetivo comum, sempre é positiva. A comunicação é boa. E aí, Xavi? Sérgio Rodrigues, do jornal Marca. Outro dia, Karim Benzema comentou numa entrevista que neste Madrid falta uma figura dentro do vestiário para, às vezes, dizer para o Mbappé, para o Vinícius, para o Bellingham o que eles fazem de errado. O senhor sentiu falta de uma figura assim para aliviar certos momentos de tensão no vestiário quando aconteceram? Obrigado. Bom, no vestiário, a gente está todos os dias juntos, trabalhando nos momentos bons e nos nem tão bons.
A gente sabe que agora, pelas circunstâncias, estamos passando por dificuldades, mas também acredita que pode crescer se passar por esses momentos difíceis e mudar um pouco a dinâmica. Vai ver que daqui a umas semanas a gente olha para trás e diz: nossa, como foi difícil, mas isso nos fortaleceu, né? E esses são os processos de todos os times, de todos os vestiários. Com certeza o Karim tem muita experiência, já viveu muita coisa, né? E esse vestiário também tem gente que tem essa bagagem e essa personalidade para poder tomar decisões. Aqui, desculpe, Mr. Carlos Forjanes, do jornal AS. No começo, quando você chegou ao Mundial de Clubes, meio que de brincadeira anunciava, né? O boletim médico dizia todo dia quem estava e quem não estava. Já se passaram alguns meses e eu não sei se não tem tanta experiência como treinador. Mas você já tinha passado alguma vez por uma situação em que praticamente olhasse para o departamento médico, como acontece agora, e houvesse tantos jogadores? E, sobretudo, além disso, em situações que, digamos, se fosse no fim da temporada, os jogos já teriam se acumulado, mas ainda nem terminamos este ano. O número de lesionados aumenta cada semana. Bom, no City não há mais nenhuma baixa, ou seja, esse é o boletim médico atualizado. Sim, se quiser, a gente recupera o Kylian. Mas temos 3 suspensos, quer dizer que isso também faz parte do jogo. E sim, não contamos com muitos jogadores. Completamos a convocação com jogadores do Castilha que sempre que sobem. Eles dão qualidade ao treino, estão bem e dispostos caso sejam necessários. E para amanhã, vamos com os que estão bem e com os que nos ajudam para a vitória. Estar aqui. Tatiana Monto, Benita Esportes Brasil. No último jogo, todos os jogadores foram a campo para demonstrar publicamente seu apoio a você. Você acha que a relação agora com o vestiário está muito melhor do que alguns dias atrás? Sempre senti que tivemos uma boa relação, uma boa conexão, que lutamos. Bom, a gente sempre luta com um objetivo comum, que as coisas corram o melhor possível. E o outro dia, depois, quando acabou a partida, não ganhamos, mas não houve nenhuma cobrança aos jogadores. E pensando no amanhã, precisamos de outro desses. Esse é o objetivo comum pelo qual estamos aqui e amanhã vamos para a vitória com isso. E aí, Xavi, Miguel Ângelo Toribio, ao vivo pela Rádio Marca. Outro dia, ao terminar a partida, muitos colegas da imprensa inglesa e vários comentaristas que um dia foram jogadores ficaram meio chocados com o fato de que seu cargo estivesse em risco. Eu queria perguntar se você acha que essa cultura de projeto da Premier, essa paciência que se tem com os técnicos na Inglaterra, você acha que aqui falta um pouco dessa visão? Não, mas eu nunca entro para avaliar as interpretações de outras pessoas. Não sei. O que você me disse eu não li, então não posso avaliar por isso. Bom, então eu não ouvi. Então, vou ter que ouvir para poder avaliá-las. Mas não. Gosto muito de entrar e interpretar coisas que outros dizem. Outros têm sua opinião. E cada um é responsável pela sua. Como nas últimas 2 perguntas, olá, mister. Aqui, Inácio Miguel, da Ateneu Esportes México. Em relação ao que dizia o colega, eu queria perguntar se o senhor sente que, no futebol atual, não há paciência com os treinadores e com as ideias que eles têm, e nem o seu caso em particular. Se acha que não estão tendo paciência com você? Obrigado. Como eu disse antes, já tenho bastantes anos, não tantos treinando, mas sim perto do futebol. E no futebol espanhol, talvez haja pouca memória, mas já tinham não sei quantos técnicos que foram demitidos na liga até agora. Paulo Beach Calero. Bom, não sei se mais algum, ou vocês têm boa memória também, mas tenho certeza de que, olhando as estatísticas, no passado houve muito mais demissões nessa altura. Quer dizer que é muito fácil falar, olhando para o passado, puxar pelas estatísticas, talvez eu esteja errado, mas a minha impressão não é essa. Minha impressão é que o futebol é exigente e que já houve até outras épocas em que houve mais demissões nessa altura. Última pergunta. Oi, aqui é Adrian Food para o El Desmarque, eu queria. Aí deixa o trabalho para alguns de vocês, porque nesses dias eu tô com bastante trabalho. Então é isso. Não vou assumir trabalho extra.
Como é que tá, Adriano? Para o Eldesmarque, queria te perguntar sobre o Álvaro Arbeloa, do Castilla, grande amigo seu. É um dos nomes comentados esses dias como possível futuro treinador do Real Madrid. Eu não sei se você, com essa boa relação que vocês têm, comenta esse tipo de coisa. E que avaliação você faz a respeito? Obrigado. Avaliação sobre o quê? Ao relógio, a relação que tenho com o Álvaro. Não, sobre ele poder ser treinador do Real Madrid. Eu acho que o Álvaro, no futuro, vai poder ser treinador do Real Madrid. Eu acho que ele está fazendo as coisas muito bem. Mas o que você me perguntou, a gente não conversou. Falamos mais sobre os jogadores que vêm com a gente amanhã. Sobre isso, não falamos absolutamente nada. Muito obrigado. Termina a coletiva de imprensa. Bom, então aí estava Xabi Alonso. Agora passo a comentar alguma coisa do que ele falou. Você teve aí algum título? Tô lendo vocês no chat e tem gente aí. Que diabos? Vocês têm tanta implicância com ele? O Xavi? Eu não, mas desde o primeiro dia, tá? Não sei se algum de vocês que está escrevendo agora, que dizia pra ele ir embora? Ou pra ele ir com um amigo dele, Guardiola e tal? É desde o primeiro dia mesmo. Mas sim. Porra, eu fico muito surpreso, cara. Um cara que quando esteve no Madrid foi impecável, que era um dos soldados do Mourinho. Eu aqui tenho minha teoria. Não sei se é o que alguns de vocês vão colocar aí no chat. Se não, Miguel, não fala isso, porque não é assim. Mas eu acho que é desde que ele começou a colocar o Vinícius no banco, no início de muitas partidas, não de muitos, de alguns jogos, e de tirá-lo antes de outros jogadores. E como tem muita torcida por jogadores ultimamente, acaba sendo mais torcida por jogadores do que pelo time. Não mexe Enio Vini ou nenhum outro não. E é por isso que a galera, porque senão não consigo entender por que o Xavi. Eu ultimamente tenho criticado um pouco essa falta de personalidade que eu achava que, na verdade, ele tem, quer dizer, um tempo que ganha da Receita Federal e que, claro, tem seus motivos. E agora, por essas razões, é meio assim na coletiva. É meio. Eles se apoiam muito em lugares comuns e é clichê e tal. Um dia, talvez, a gente fique sabendo. Mas vamos, que eu... Outra decisão ruim que ele tomou em relação ao futebol e a certos jogadores. As substituições. Outro dia, você tira o Gonçalo, acaba cruzando bolas na área e por aí vai. Tudo isso. Eu critiquei, mas aqui eu tenho muito claro de que lado eu estou. Antes não. Nessas circunstâncias de um treinador que está há pouco tempo contra ou com um elenco que nem o ano passado fez um papelão absoluto em todas as competições. Pois o que vocês querem que eu diga? Eu fico com o treinador, porque senão seria admitir que o clube é disfuncional e que os jogadores mandam mais do que o treinador. E olha que tem gente dizendo que não vai ter aqui confrontos pessoais com ninguém, tá? Nem vou banir, nem nada disso. E tem gente dizendo, vai lá com seu amigo Guardiola e tal, caramba. Mas olha, ele acabou de falar do Arbeloa, não é? Também é amigo do Arbeloa, também é amigo do Mourinho. Eu acho que pegou muito essa mensagenzinha que alguns da imprensa espalharam. E provavelmente isso tenha saído do clube, o que eu acho lamentável, porque não gostaram daquele comentário sobre o Guardiola. É que ele não falou nada, sabe? Falou isso, mencionou o Guardiola. Bom, então o Guardiola, pois olha, o Guardiola já me conhece, eu conheço ele deve ter seus motivos. Aí está a declaração. Não falou mais nada sobre o Guardiola, e acontece que a gente acaba com ele porque é amigo do Guardiola e esquece o resto das amizades que ele tem. Não apoiou o Mourinho. Enfim, Ancelotti, quer dizer, Zidane, com todos com quem já coincidiu, não, e tal, para falar a verdade, não entendo, principalmente quando Guardiola, justamente, que para mim é minha colônia e tal, sou zero suspeito de defender esse cara, mas o que a gente tem que ser na vida é não ser sectário, é reconhecer. Que se o Guardiola fala uma verdade, você reconhece e pronto. E o que ele disse era verdade. Aqui depende do poder que a diretoria dá ao treinador. A porcentagem de poder que derem para ele, mas isso é uma coisa que é absolutamente verdade. Eu, quando ouvi isso do Guardiola, falei, não dá para mim. Dizer que o Guardiola não está falando algo que não seja verdade só porque é o Guardiola. Porra, é como se amanhã aparecesse um cara que eu não suporto, mas soltasse um fato na TV ou na mídia. Por quê? Porque eu não gosto dele. Vou dizer que ele não tem razão, quer dizer, pra mim esse cara é um sem vergonha ou o que vocês quiserem. Mas pra mim nisso que ele tá falando, ele tem razão. Pronto. Já era. Então, bom, certo. Dito isso, acho que hoje
Acho que hoje o Xabi Alonso pelo menos falou umas coisinhas aí. Senti falta de mais alguma pergunta sobre mais alguns desfalques. Não que fosse revelar muito mais, até porque não ia fazer a lista. Mas enfim, a questão é que Mbappé disse que está bem, mas que amanhã vamos ver se ele é titular ou não. E eu me refiro a nomes como o do Hausen e do Rudiger, que a gente já viu treinando. Já foi dito que eles estiveram com o resto do grupo. Essas imagens do treino de hoje, e no entanto, depois na coletiva de imprensa, ninguém perguntou sobre eles. Não, bom, e Rudiger e Hausen? E aí, eles estão prontos para jogar ou não? Estão prontos para jogar. Continuaram perguntando para ele sobre o futuro dele, o jogo contra, quer dizer, se ele se sente pressionado e tal, e não recebemos uma informação que eu acho muito importante para o Madrid, porque com a quantidade de desfalques que tem, a presença do Rudiger e de Hausen é importantíssima, porque já sabemos que quanto aos laterais, por exemplo, em um vai jogar Valverde e no outro vai jogar. Esse garoto aí provavelmente não é de Valdepenhas, é da base do Madrid. Você sente que está se arriscando? Ele diz. O importante é o time contra o City. Acho que quem perguntou foi o Miguelito, dizem. Dá para comemorar uma derrota? Quer dizer, dá para considerar uma derrota como algo bom? Ele diz, não, isso nunca. Mas a gente fez coisas boas. Mas isso já é passado. Pouco coerente com o que vem acontecendo nas últimas partidas, boas ou ruins. Quando perguntaram sobre aquele que ficou para trás, ele disse, bom, o próximo é o importante. Você esperava isso? Ele disse, tenho muitos anos nisso. No futebol, nada me surpreende. Você falou com o presidente e sente confiança. Aqui ele não respondeu para que alguém agora comece a escrever. Ah, você acha que tá tudo certo com o que ele falou, né? Aqui eu acho que ele não respondeu. E isso não foi legal porque a pergunta era bem clara. Você falou com o presidente desde o jogo contra o City, sim ou não? E você percebe a confiança? E ele diz, bom, a comunicação desde o primeiro dia foi boa. Quer dizer que não falei com o presidente desde o jogo contra o City. E que talvez a confiança não era o que ele esperava, né? Sobre o assunto da relação com o vestiário, ele diz, sempre senti que era boa. Acho que é aqui. Não está dizendo a verdade. Sobre esse barulho de opiniões que veio da Inglaterra, bom, principalmente perguntavam para ele sobre a Inglaterra, porque a gente acabou de jogar contra um time inglês que não valoriza opiniões. De fora, eu acho que de vez em quando se dá valor a opiniões de fora, mas não quando perguntaram para ele. Senti falta da pergunta sobre o Laporta e o Negreira de ontem. Teria sido legal, porque talvez ele tivesse se animado a falar alguma coisa. Quando perguntaram sobre o Laporta, ao dizer que o Madrid é poder e o Barça é liberdade, ele realmente valorizou opiniões. Opiniões de fora, não. E mesmo assim, não. E sobre a paciência no futebol atual, ele diz que em outras épocas, e aqui acho que ele tem razão, teve mais demissões de técnicos até agora do que, por exemplo, neste ano, que só foram 2. Beach e Calero, do Oviedo e do Levante. Não, porra, talvez tenha, quer dizer, por uma questão de dados. É assim agora. Vai ver, você volta no tempo e vai para 2 temporadas atrás. Tinha mais demissões há 2 temporadas, nessa mesma altura do que nos anos 90, que era quando mandavam embora os técnicos. Mas assim, como barata, não. E nada. Arbeloa. Essa relação complicada por ser muito amigo dele, mas estão falando dele como possível substituto caso o Xavi seja demitido amanhã ou depois, dentro de uma semana ou 2. Então, obviamente, quando eu acho que ele foi perguntar para o jornalista, por que você não especifica a sua pergunta? Vai, pergunta para mim. O outro deu uma recuada e disse, não, que treine no futuro o Real Madrid. Ah, bom, sim, no futuro, claro. E acho que ele está pronto para treinar o Real Madrid. Não foi das coletivas de imprensa do Xabi Alonso ultimamente, nem a mais curta, nem a mais sem graça. Porque ele teve aqui algumas coisinhas, e não é que eu acho que está tudo certo, porque ainda ficaram algumas respostas ou algumas perguntas sem responder, mas enfim. Olha, vamos ver, eu li. Tô lendo vocês assim, meio de canto de olho, e leio de tudo, desde que o Vinícius é o câncer do vestiário. Como diz o Alfredo Urdaneta aqui, até outro que dizia que eu tinha implicado com o Vinícius e tal, e que estava seguindo o Iñaki Angulo. Pois é, se isso deixa vocês felizes... Cachalote na porta da Academy, mais perto da vida através das grades. Falou Blasmate, cara, José Maria. E aí, irmão? Olha, muito obrigado a todos, pessoal. Somos 726. Nada mal, nada mal. Vocês sabem que essas transmissões ao vivo, bom, é a coletiva de imprensa. E um pouquinho comentário de texto, comentário. Mais de texto audiovisual sobre o que acabamos de ver e daqui a pouco a gente vai embora. Mas enfim,
algumas considerações afinais. Bom, olha, na imagem a gente vê ele mais tranquilo, né? Porque estão falando que já tem o ok definitivo. Para mim, o ok definitivo é quando um cara entra numa lista. Mas enfim, a questão é que Peter Muniz fez um ótimo comentário. Miguel do Meia com o seu. Sim, sim. Muito obrigado, cara. Pois olha, não podia ter definido melhor, né? Ivo Lopes falou da Guatemala. Qual é a sua opinião sobre o que o Xavi declarou? Eu acabei de dizer. Even, se você acabou de chegar atrasado, bom, pode ver agora no gravado, voltar e assistir. Beleza. Saudações até a Guatemala. Acho que aí ainda está bem cedo, Jim. Muito obrigado, cara. Week, nada. E vamos ver. Vamos ver se. Sabe de uma coisa com bastante pegada, apesar de que não convenceu nenhum de nós, acabou dando certo? Hein? Porque eu acho que era algo que, tipo, era um cara que ele colocava lá, que fazia sentido no esquema, quer dizer, que dava equilíbrio ao esquema que ele queria para o Real Madrid. E outra coisa importante também, ele não chegou a encantar a gente com a bola, apesar de reconhecermos que é um jogador com baita diferencial. A gente viu ele nem no River marcar gols de falta incríveis e fazendo jogadas fantásticas, né? E nem o Madrid deixou alguns bons detalhes, mas não tinha consistência com a bola nos pés. Agora, na hora de defender e de fazer o que o Xavi pedia, aberto na ponta como extremo direito e o Ibson e tal. Tanto com bola quanto sem bola, o Xavi achava que o esquema Why Everell encaixava. Vamos, olha, se a gente vai agora para os dados também. Foi quando o Madrid esteve no seu melhor, quando o Madrid, incluindo o Mundial de Clubes, teve uma sequência de vitórias e tal. E eu acho quando foi, na verdade, mas tanto o ONU não vinha jogando todas. E mesmo assim, não jogou contra o Atlético, por exemplo, a partida nem o Metropolitano. Mas Antuono não jogou como titular. É verdade que ele também não joga contra o Barça como titular e que a gente ganha do Barça e ganha bem? Quer dizer, o clássico a gente ganha bem, quem diria? Hein? 20 e tantos de outubro, a gente ganhou bem do Barça, podemos golear, com um burburinho sobre o Vinícius e tal, e aquele gosto amargo que ficou no fim da partida, que a gente ficou se defendendo ali um pouquinho, mas e o Everell no que estamos agora, né? Em só um mês e porra, um mês e meio, mais nada. 9 pontos dados de presente pro Barça. Uma sensação terrível, enfim. E o de amanhã? Pois é. Se a gente prestar atenção no que a imprensa vem falando nos últimos dias, muita imprensa, de vários veículos, muita gente que acompanha o Madrid praticamente por unanimidade. De fato, há um ultimato. E é algo que eu já contei em vídeos anteriores. Não vou me alongar muito. O Madrid fez isso com o Xabi Alonso e fez com muitos outros. Fez isso com muitos treinadores. Eu acho isso muito feio e me dá muita vergonha que o meu clube faça isso, de verdade. Sendo este clube muito bem administrado por um gênio que é o Florentino Pérez e por pessoas que, institucionalmente, nos colocaram acima de praticamente todos os clubes do mundo em termos de funcionamento, receitas, etc. Mas essa maneira de agir, com a imprensa vazando essa história de ultimato e tal, que eu insisto, o Xabi Alonso não é o primeiro e não vai ser o último a quem fazem isso. É algo que me dá muita vergonha do meu clube, muita vergonha, e acho lamentável. E eu espero, de verdade, pelo bem do Real Madrid, porque aqui o que sempre importa é querer que o Madrid vá bem. Espero que amanhã a gente ganhe e que o Xabi continue por muito tempo, mesmo quando eu achava que a solução era o Ancelotti sair. Eu queria que o Madrid ganhasse. Naturalmente, tinha gente que queria que ele perdesse, né? Eu queria que ganhasse, mas com isso eu encerro. A diferença com o Ancelotti, quando a gente já pedia que a coisa tinha que acabar, e com o Xabi Alonso, era que o Ancelotti estava no 4º ano da sua segunda passagem. Você via que os jogadores já não acreditavam em o projeto dele, e nem o caso do Xabi Alonso. Mesmo que você veja que os jogadores não estejam totalmente acreditando nem o projeto dele, ele está nem o 6º mês da sua primeira etapa como treinador. E além disso, quem você contrata agora, que isso é como se fosse o Klopp 2.0. O Klopp deixa lá o Red Bull e tal, vai estar incrível. Vai largar para vir para cá? Sim. Para vir para um time com o nosso problema? Não me venha com Arbeloa. É mais do mesmo. Vai ver que na coletiva a gente se diverte um pouco mais. Mas, cara, o que você quer que eu diga? Saudações a todos que estão mandando cumprimentos. Dá um like, por favor, no vídeo que ajuda muito o canal. Olha, 700 e poucos. Já estamos a 25 minutos de live.
O Daniel tá perguntando por que o Xavi se afastou tanto ou não, se ele vinha jogando todas e sendo um dos melhores lá na frente. Vamos ver por causa da lesão. É verdade que em jogos mais importantes, ele acabou não confiando tanto nele. Contra o Atlético, que foi reserva, se não me engano. Acho que entrou nos minutos finais contra o Atlético. Além disso, teve aquele lance com o Simeone na beira do campo e tal. E também contra o Barça. Também não queria dizer que ele queria reforçar um pouquinho mais ali. O meio-campo não consegue confiar nele. É verdade que no resto dos jogos, a gente ia muito bem com ele. Acho que ele acabou tirando o garoto. Não vou entrar nisso, porque não sei naquilo que o Iñaki contou, de que ele disse mais ou menos que não, que se desentendeu com o Xavi e tal, e que o Xavi, talvez por autoridade, tenha tirado ele. Por isso, eu sinceramente acho que ele não confia totalmente nele para jogos grandes, porque é um garoto de 18 anos e também por causa da lesão N e o pubis. Vai ver, amanhã ele joga, né? Vai que amanhã ele joga para voltar a algo que já deu resultado para ele na época. Galera, muito obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos. Até os que não gostam de mim. Aqui no chat eu vi vários, mas enfim, tenho uma filosofia de vida. Vou tentar sorrir para tudo, para não me estressar. A gente se vê no próximo. Obrigado por estarem aí, pessoal. Tchau. Tchau.